Tinga quis dar uma lição de moral aos influencers do Fortaleza, que não pode criticar, só tem que puxar pautas positivas, só tem que atrair o público para trazer as coisas boas que acontecem no Fortaleza. Não pode criticar, não. Senão você vai estar levando o torcedor para o caminho do mal, vamos dizer assim. Tá de brincadeira, né, Tinga? Tá de brincadeira, meu irmão. Tá bem, elogio. Tá mal, crítica pesada. Eu, pelo menos, sou assim. Tá bem, vamos rasgar elogios. Tá mal, vamos criticar bastante. Agora, criar coisas e inventar fake news de tipo, jogador trocou socos que não sei em quem. Aí, por exemplo, eu até evito fazer isso com o esporte. Só um contexto aqui rápido. Eu até evito fazer isso com o esporte. Saiu a foto de Plácido na festa. Eu nem postei isso aqui, pô. Só postei depois que o esporte afastou o jogador e tal. E isso foi divulgado aí em vários perfis no Instagram também. Eu não fico propagando muito essas coisas. Aí saiu a informação que João Silva estaria fora dos planos porque Antônio Oliveira não gostou, não se agradou. Aí tem treta de Sérgio Oliveira com Lucas Lima. Só porque o time tá na lanterna, tá ligado? O time tá mal, tá afundado, tá na merda. Vai começar a surgir picuinha. Que, tipo, já falei isso aqui no vídeo anterior. Às vezes a treta que existe, ou o desentendimento, é nota 2, 3. Não é um desentendimento para chegar às vias de fato, para chegar a ter troca de soco ou nada do tipo. É um desentendimento normal ali, tipo, pô, eu não gostei que tu, sei lá, errou esse passe, porra, cobrança normal de jogo. Ou tipo, sei lá, Sérgio Oliveira treina a parte com paciência, com um personal específico, no espaço específico. Aí parte do grupo não gosta. Eu também não gostaria, não. Se eu fosse Igor Cariús, se eu fosse o Lucas Lima da vida, eu também não gostaria, não. Mas ninguém falava isso um mês atrás. Um mês e meio atrás. Eles não começaram a fazer isso do nada. Tipo, na lanterna eles começaram a fazer isso. Não. Eles não começaram a fazer isso nada. Mas quando o time tá afundado na lanterna, aí começa a se pipocar esse tipo de informação. É a coisa mais óbvia que acontece no futebol. Eu já trouxe aqui um pouquinho de opinião, mas vamos trazer agora, de fato, o que Tinga falou aí sobre os influencers do Fortaleza. E quero deixar bem claro, para mim isso aqui é um recado, tudo que Tinga falou, eu levo para mim mesmo, tá? Eu visto a carapuça e dane-se. Para mim isso aí serve para todos os influencers do Brasil, todos, sem exceção. E assim, calma que eu vou chegar lá. Quando ele se refere aos influencers do Fortaleza, eu interpreto como se fosse para todos os influencers do Brasil, tá? Vamos lá. Né, tá há muito tempo sem ganhar, né? A gente não é o pior time do mundo. A gente não é os piores jogadores, né? Como vocês nos cobram muito, né? Chamam muita atenção da gente, né? Vocês que são influenciadores, torcedores do Fortaleza, acho que às vezes vocês influenciam muito pro mal, que é algo que eu precisava falar. E vocês são torcedores. Eu acho que vocês tinham que ser ao contrário, vocês tinham que motivar, influenciar pro bem, né? Mas eu acho que vocês trazem mais pro negativo do que pro positivo. E essa é uma cobrança que eu tô dando de você, minha, para vocês, né? Não sei se vocês vão escutar ou não, mas é pro bem, sabe? Porque eu acho que vocês são profissionais, vocês trabalham, mas eu acho que o clube, né, é muito maior e eu sei da responsabilidade de vocês, né, com o público e tudo mais, mas só que vocês tratam a gente como mais um e a gente não é mais um, sabe? Acho que precisa ter um respeito maior, né? E eu sempre escuto muito vocês nos cobram muito, né? Principalmente vocês dois, né? E eu escuto, entendo, respeito, né? Mas às vezes eu acho que vocês passam do limite, né? Não comigo, porque eu vejo todo mundo, sabe? Então acho que é um momento que a gente precisa escutar, né? Saber, como eu sempre escuto, nunca vou responder, sempre vou tentar ajudar, resolver a questão com vocês, com qualquer pessoa que seja. Mas como vocês são influenciadores do clube, né? Vocês eram para mais influenciar positivo, não negativo, né? E às vezes quando o momento não tá bom, vocês trazem ainda mais coisa ruim para nós, né? Então, e a gente sempre, né? Acho que é algo para vocês, né? Começarem a entender um pouquinho mais, tentar melhorar, né? Porque eu quero bem de vocês, porque vocês são torcedores, eu conheço vocês já há bastante tempo, né? E eu queria o respeito também. Então, quando a gente perde, né? Tá muito tempo sem ganhar. Bom, esse recado aí vai para mim também. E eu admito que, de certo modo, às vezes eu passo do ponto e às vezes eu exagero também. Agora, time tá bem, eu vou elogiar. Time tá mal, eu vou criticar. Ponto. Agora, para eu ficar jogando a merda no ventilador e que, sei lá, mais uma vez, ficar plantando notícia de que tem racha no elenco, que deve ter um pouquinho ali no caso do esporte, tá? Eu tô voltando aqui um pouco mais pro esporte. Que deve ter de certo modo, mas eu não fico propagando isso a todo momento. Enche até o saco. Tipo, eu publiquei um vídeo sobre isso. Depois eu até cansei, porra, aí fica mais picuinha aqui, tal jogador não gosta daquele, aí tem panelinha do lado de lá, aí tem panelinha do lado de cá. Eu nem gosto muito de ficar propagando isso toda hora. Beleza, 1, 2 vídeos ali no máximo e acabou, fechou.
a galera gosta de ficar alimentando um pouco isso, e às vezes nem tem tudo isso, às vezes é que o time não tá bem mesmo em campo, e paciência, a bola é que tá ruim, a bola dos caras que tá rachada, e não o grupo exatamente. Mas enfim, aí vai dar a informação de cada um. Mesmo se eu tivesse informação, eu não gosto de ficar propagando isso aqui no canal, não, vocês sabem. Eu gosto mais de trazer como opinião aqui minhas análises dos jogos. Mas enfim. E aí, mais uma vez, voltando à questão aí do Tinga. Eu entendo o ponto dele, porque às vezes, de fato, influenciadores e tal passam do ponto, mas os jogadores também em campo passam do ponto negativamente em vários jogos, que prejudica o clube financeiramente, no curto, médio, longo prazo, que prejudica muita coisa também. Então, passando do ponto lá, a gente passa do ponto aqui, de certo modo, também. Enfim, erram lá, a gente erra aqui também, de certo modo. E eu até admito que, às vezes, eu passo um pouco do ponto mesmo. Mas, enfim, como é que vocês acharam sobre essa declaração de Tinga, entre aspas, um Wagner Love 2.0, que tem que sempre trazer pautas positivas? Não, eu discordo. Para mim, o influenciador que traz só pautas positivas, ele tá errado. E o que traz só pautas negativas, ele também tá muito errado. Talvez esteja mais errado ainda. Mas, enfim. Rapaziada, régua passada no caso Tinga. Passar aqui rapidamente o panorama da Libertadores, tá? Ontem teve Racing Colo-Colo, 4-0 pro Racing, fora o vareio de bola, líder do grupo com 10 pontos, o Fortaleza é o segundo com 8 pontos conquistados. E aí tá bem claro o cenário para todo mundo, né, gente? Não tem muito mistério aqui, não. Se o Fortaleza quiser buscar a liderança, vai ter que ganhar o jogo para chegar a 11 pontos e ultrapassar o Racing, porque é confronto direto. O detalhe é o seguinte, o Colo-Colo tá eliminado, tomou 8-0 nos últimos 2 jogos. Fortaleza 4-0, Racing 4-0, fora o vareio de bola. O Colo-Colo tá afundado na lanterna e não quer mais nada no campeonato, e mesmo se quisesse nem ia conseguir mais nada. O Bucaramanga joga contra o Colo-Colo para tentar beliscar essa vaguinha aí na segunda colocação. E será que o Colo-Colo vai abrir? Interrogação, exclamação. Por quê? O Colo-Colo teve toda aquela treta e tal da invasão, no jogo contra o Fortaleza, inclusive, teve o rolo no caso Lucero. Então, será que o Colo-Colo tomou 4-0 agora do recentemente do Fortaleza? Será que o Colo-Colo não vai dar aquela... Não sei. Aí é aguardar o desenrolar do jogo. O jogo é no Chile, não tem torcida. Isso favorece um pouco mais para o Bucaramanga. E se o Fortaleza perder para o Racing, por Fortaleza ser eliminado na Libertadores, ele vai ter que perder o jogo, que é totalmente factível. O Racing é muito favorito na partida, e o Bucaramanga vai ter que vencer. Ou seja, existe um cenário aí, bem factível de acontecer. Lógico, se for depender do saldo de gols, se o Fortaleza empatar o jogo, vai a 9, o Bucaramanga teria que fazer 8-0 para se classificar o 7-0. Isso não vai acontecer também, né? Então, assim, é bom ficar de olho. O Fortaleza tem que pontuar, porque se não pontuar, aí vai ter que torcer pro Bucaramanga não vencer do Colo-Colo, e talvez o Bucaramanga vença do Colo-Colo nessa próxima última rodada aí da Libertadores na fase de grupos, tá? Aguardar. Tem um cenário ali para eliminação do Fortaleza, que muitos até interpretam que pode ser até bom, né? Porque é onde o Fortaleza tem algum tipo de chance de ser campeão. Olhando por esse lado, eu até concordo de certo modo. Mas, enfim, régua passada nisso aí, vamos trazer agora algumas informações do esporte e uma leitura sobre o momento do esporte na temporada também. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Olha o que Everton Felipe falou da situação do esporte e do caso Guilherme Falcão. Vamos começar a falar. Aproveitar logo o momento. Vocês lembram na época que Augusto Carreiras saiu, não era mais diretor de futebol? Ali só foi para acalmar os ânimos da torcida. Mas por trás, Augusto vivia indo para o vestiário e ainda tinha contato para ter suas opiniões. Exercia o serviço, mas para a torcida ele tinha saído. Vamos falar. Vocês sabem quantas vezes Guilherme Falcão vai sair de ser vice-presidente de futebol? Nunca. Porque o nosso presidente tem rabo preso com algumas pessoas que colocou ele lá dentro. Algumas pessoas muito fortes por trás de seu Falcão. Devendo favores. Não sei se vocês entenderam. Então, futebol é complicado. O ambiente do esporte é sujo. Vocês... É muito bom ir para estádio, mas viver de dentro. Vocês vão ficar puto de saber. Vamos começar a falar. Aproveitar logo o momento. Bom, seguinte, gente. É isso aí.
Guilherme Falcão não tá fora do esporte, não. Coisa nenhuma. E eu falei isso ontem em vídeo também. Mesmo caso de Augusto Carreiras, que inventaram a função do nada para Augusto Carreiras, que ninguém sabe que função é essa, aí depois ele tá fora do esporte e ele continuou dentro do esporte atuante. Vai acontecer a mesma coisa com o Guilherme Falcão. Excluíram o cargo de vice-presidente de futebol. Pois bem, excluíram só no papel, só para acalmar os ânimos de torcedores. Mas ele vai continuar lá. E segundo Everton Felipe, é como se fosse uma espécie de, entre aspas, meio que troca de favores ali. E é mais ou menos por aí, gente, que funciona aqui no esporte. O amadorismo impera e a lealdade também. Bom, vamos trazer aqui agora uma leitura sobre o momento do esporte na temporada. O César Rosati trouxe uma leitura muito interessante sobre o momento do esporte na Série A, na temporada nos últimos anos. Vamos lá. Sobre a parte tática, que vem a minha grande crítica a como o esporte versão 2025 ele foi moldado. Ele claramente, ele foi montado, o time, a direção de futebol pensou que conseguiria, investindo, montar um time para bater de frente na Série A. A gente vai aqui investir um pouquinho e com esse pouquinho, porque para a Série A, 60 milhões de reais é um troco, tá? Para quem quer jogar propositivo e vindo da Série B, ou seja, uma coisa é você ter um time já de Série A e você ainda coloca mais 60 milhões para melhorar. É uma coisa. Se você é da Série B e os 60 milhões são para transformar um time de Série B em Série A, isso aí dá para você transformar no time de Série A, mas jogando com a estratégia correta. O esporte não utiliza. E aí é que tá o ponto. Aí o problema é de Pepa. Porque eu até concordo, de certo modo, com a análise do César Rosati, que o elenco deveria ser pensado um pouco mais para jogar em transição, um time um pouco mais físico do que propriamente um time muito técnico. Mas ainda assim, a gente tem peças para jogar em transição. 2 pontas, lógico, pelas laterais do campo, e um centroavante. Só que a Pepa utilizava aquela burrice do 4-1-4-1 para tornar o esporte mais técnico, para tentar igualar a força com São Paulo, com Palmeiras, com Corinthians, dentro ou fora de casa. Aí é uma burrice. Aí eu concordo muito com essa leitura. Tem os 2 pontos, dos 2 lados da moeda. O elenco foi entregue aí. Até concordo que tem limitações e tal, concordo com tudo isso. Mas aí eu acho que é mais um problema do treinador do que propriamente da diretoria na montagem do elenco. Óbvio. Deveria ter um lateral direito melhor, deveria ter um ponta melhor, concordo com tudo isso. Mas na média, Rivera, fisicamente, não é um cara que é tão intenso assim, como outros volantes mais fracos, mas que correm mais, como é o caso de Dieguinho do Goiás, que está no Ceará. Enfim, mas ainda assim, cara, no final das contas, eu acho que é mais o problema do treinador do que propriamente da diretoria nessa questão de modelo de jogo, porque aí é o treinador que faz o time jogar, né? E para mim é um problema do clube institucionalmente não se enxergar como o que ele é no futebol brasileiro hoje. É um time de Série B que quando sobe para a Série A, ele vai ter que ser reativo, meu amigo. Ele vai ter que ser um time de marcação muito forte, né? E sair no contra-ataque para buscar o gol. Mas não foi montado dessa forma. Claramente o elenco não foi montado pensando assim pelo técnico Pepa. Não foi montado, a troca do comando técnico não foi pensando nisso. Se fosse, contrataria um outro treinador. Né? Tanto é que o Antônio Oliveira estreia aqui. E qual é a grande ideia dele? Mete 3 atacantes, joga os pontas, coloca o time para bater de frente com o Cruzeiro. O que é que tem? Qual é o problema? Então, assim, e aí é o problema onde você ter um presidente. Primeiro, ele tem que delegar funções, certo? Se ele tivesse um departamento de futebol. Sobre o Antônio Oliveira, rapidão, tá? É porque é um debate muito longo. Em tese, a única justificativa racional para chegar do Antônio Oliveira é ele é mais reativo. E ele é mais reativo do que Pepa. Só que no primeiro jogo, o Sport foi um time nem, gente. Nem foi propositivo, nem foi reativo. Deixou buracos em todos os cantos do campo. E aí, a tromba veio a galope. O time estava desorganizado, o Cruzeiro estava muito bem encaixado, foi lá e venceu o jogo. Eu concordo, de certo modo, assim, que parte do elenco, talvez significativo, foi pensando mais no time técnico do que físico. Eu concordo com isso, com essa opinião do César Rosati. Só que, para mim, o treinador tem a capacidade de transformar esse time um pouco mais competitivo. E, para mim, Pepa não conseguia, infelizmente. Tem peças para fazer o time competir mais, mas não consegue. Não estava conseguindo, né? Futebol que entendesse, não teria problema ele não entender de futebol. Só que ele delega a função para pessoas sem experiência. Qual é a grande experiência de Guilherme Falcão para comandar um departamento inteiro de futebol com o orçamento que o esporte tem para disputar uma Série A? Zero. É um incapaz, é um amador, é um abnegado. Essa estrutura pertence ao futebol do passado, década de 80, década de 90. E se você não tem um departamento de futebol capaz,
Se você contrata um executivo para servir somente de rainha da Inglaterra, porque o que é que André Figueiredo faz? Qual é a grande função? Qual é a responsabilidade dele na formação do elenco? É uma rainha da Inglaterra. E aí você precisaria ter, em último caso, um presidente que entendesse de futebol para ter o feeling de fazer as mudanças corretas, as mudanças de rota necessárias, mas também não tem. Yuri Romão nunca entendeu de futebol. E quem está falando aqui é uma pessoa que, veja, eu não estou falando, você não entende e eu entendo. Não. Para comandar futebol, para trabalhar com o departamento, como presidente, como diretor, não. Por isso que nunca me candidatei, nem nunca vou me candidatar para clube algum. Agora, o Yuri está lá porque quer. Ele, inclusive, brigou muito para ser o candidato da situação. Brigou, inclusive, com amigos da mesma ala política. O Guilherme Falcão está lá porque quer. Ninguém está obrigando ele, sabe? Então, assim, pessoas incapazes de comandar o futebol de 2025, porque o futebol vem mudando ano após ano, e o resultado é esse. Você, desde a concepção do elenco, errou. E aí é algo que eu estendo até, infelizmente, porque não gosto de bater em torcida, o torcedor é passional mesmo, mas infelizmente o próprio torcedor do esporte e até mesmo a imprensa não consegue entender. E aí, quando eu falo imprensa, grande parte, claro que vão ter uns outros que não concordam, mas eu não vi em momento nenhum do ano as pessoas querendo que o esporte jogasse de forma reativa, pedindo para ser um time com foco maior na marcação. Eu lembro que desde o... Eu pedi, eu sei que eu tô vestindo a carapuça aqui, tá, também de novo. Eu pedi, a gente cansou de falar isso aqui. Lógico que não tinha que se acovardar, mas a gente cansou de falar, cara, fora de casa, tem que jogar fechadinho, em transição, porque com pontas de velocidade, eu até falava, nem com centroavante eu jogaria de falso 9, colocaria um ponta de falso 9, para deixar o esporte muito rápido em transição, para jogar mais fechadinho. Cansei de falar aqui. E o esporte é o time nem é retranqueiro para jogar reativo a todo momento, nem é propositivo mesmo. Aí é tromba atrás de tromba. A primeira rodada, eu falo aqui, e ninguém nem leva, sabe, pensa que isso é uma ideia só de César e tal, é uma coisa, porque ele é retranqueiro o pensamento dele. Eu falo desde o início que o time tem que jogar com os 3 volantes, Rivera, Duqueiroz e Zé Lucas. Porque, meu amigo, se você tira um e coloca o time pra frente, abre a caixa, sabe? Você teria que ter 2 zagueiros excepcionais, não tem. 2 zagueiros, o Chico nunca foi titular numa Série A. Aí eu discordo um pouco em relação a questão de, tem que jogar com 3 volantes exatamente. Pode jogou várias vezes com 3 volantes. Tomou tromba em quase todas e feio, tá 3-0. Eu não sou muito fã de 3 volantes, não. Dependendo de como é que você vai jogar assim, né? Você vai jogar com 3 volantes, um meia, um atacante e um ponta, eu não gosto. Agora, você vai jogar com 2 pontas, sem meia atacante e um centroavante e um falso 9, talvez funcione, mas eu não sou muito fã, não. Com sequência na Série A, João Silva nunca jogou no futebol brasileiro, estava no time pequeno da Bélgica. Então você não tem grandes zagueiros, você não tem grandes laterais. Concordo. Como é que você quer jogar para frente e deixar o sistema defensivo desguarnecido? E ninguém tocava nesse ponto. As pessoas, a torcida de modo geral, e parte da imprensa, como citei, ainda acham que estamos na década de 80, 90, 2000, onde o esporte é um time grande, sabe? E que dentro da ilha é cacete, tem que ir para dentro mesmo. O futebol mudou, meu amigo. O futebol mudou, sabe? Da última vez que o esporte ficou na primeira divisão, claro que teve muito do trabalho do Jair Ventura e que, olha só, ele conseguiu livrar o time e é muito mal visto pela torcida, por grande parte da imprensa, não gostam do Jair Ventura. Acho que bom deve ser todos os outros que vieram depois e só causaram rebaixamentos, campanhas fracassadas. Enfim, o cara que conseguiu conquistar o objetivo é mal visto porque jogava de forma reativa. Para mim, isso é uma crise de identidade. Torcedores, parte da imprensa, o clube institucionalmente, que não consegue se enxergar onde está localizado hoje no futebol brasileiro. Estava falando da última vez que o esporte ficou na Série A. Teve mérito de peças do elenco, o trabalho do treinador, que esse sim utilizou a estratégia correta e só foi possível porque não tinha torcida, era ano de Covid. A torcida não deixaria o time jogar daquela forma, como não teve torcida. O Jair jogou da forma que quis, possível, e conseguiu evitar o rebaixamento com rodada de antecedência. E naquele ano, mesmo com todas essas virtudes que eu estou citando, por que o esporte conseguiu? Porque tinha um Botafogo que não era SAF, era um time que todo ano brigava para não cair, acabou caindo. Tinha um Vasco que não era SAF, brigava todo ano para não cair. O Vasco continua brigando. Mas continua brigando tendo um time muito melhor do que tinha no passado.
Tanto é que não caiu, né, desde que voltou da Série B. Então, tinha um Bahia que era um clube associativo que era do mesmo nível do Sport, esse clube não existe mais. Tinha um Fortaleza que tinha acabado de chegar na primeira divisão e, obviamente, brigava também para não ser rebaixado, era o principal objetivo no início da competição. Esse clube também não existe mais. Então, percebam, o campeonato ficou mais difícil. Não existem 4 clubes piores do que o Sport, ou time ou clube. Não existem. O Botafogo é SAF, o Vasco é SAF, o Bahia é SAF, o Fortaleza vem de um grande trabalho. A gente só pode destacar com toda certeza 2 times com capacidade financeira menor, Juventude e Mirassol, e conseguem pontuar muito mais do que o Sport porque jogam da forma devida, jogam na forma reativa, conseguem muitas vezes defender bem e sair no contra-ataque. O Sport não. O Sport vive uma eterna crise de identidade institucional, passando por torcida, passando por imprensa, e que está presa no século XX, acreditando que o Sport ainda é um clube grande que tem que jogar para cima. Romuladores do Sport. Bom, gente, um ponto que ele trouxe aí que eu concordo muito é sobre a questão de Jair Ventura, no caso Ilha do Retiro, né? Se o Sport jogasse naquela temporada, exclui que aquilo ali não estava acontecendo na pandemia, excluiu, não tem pandemia. Era bem capaz de Jair Ventura cair antes e talvez o Sport caísse para a Série B também, porque a torcida não ia deixar o time jogar de forma tão ridícula e tão apática e tão covarde fora de casa, mas que gerava pontos e a gente acabou ficando na Série A. Aí eu concordo demais com essa análise, essa parte da leitura aí, que se tivesse torcida naquele momento, talvez a torcida atrapalharia o Sport com o desenrolar daquela Série A. Foi até bom, entre aspas, não ter torcida, e a gente acabou permanecendo na Série A com aquele elenco ridículo, né? Mas enfim, aí é o ponto de vista de cada um. Em relação ao modelo de jogo, eu acho que isso é mais um problema do treinador em si do que propriamente de uma crise de identidade, que eu concordo discordando um pouco, tá? O Mirassol mesmo, o Mirassol não joga de forma reativa na Série A. E o Mirassol tem um elenco ridículo. O Mirassol é um dos melhores ataques da competição. Tem 13 gols marcados. Só fica atrás do Flamengo e do Cruzeiro. E só. Então, assim, não acho que isso é um grande problema de crise de identidade. Concordo parcialmente, não concordo 100%. O vídeo foi muito bem feito, assim, os comentários dele foram bem interessantes, mas eu não concordo 100% com o que foi dito, não. Mas a análise ela é pertinente, de certo modo. É isso, meus amigos, é isso. Enfim, aí é o treinador, né? O treinador do Mirassol é bom. O da gente é fraco. Era fraco com o Pepa e para mim é fraco com o Antônio Oliveira, mas torcer para melhorar. Bom, o vídeo ficou absurdamente longo, né? Tamo junto, abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.